Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa sexta-feira abençoada, linda, cheia da graça de Deus. Bom dia, pastor Luiz Rigonato. E eu já até queria te fazer uma pergunta, pastor. Hoje é o Dia Mundial do Livro. Eu queria que o senhor indicasse um livro assim que te marcou, um livro que o senhor quer indicar para os nossos ouvintes. O Paradigma da Graça, do pastor Aloysio Silva. Maravilha. Paradigma da Graça. Certamente vai te edificar muito. E é claro, eu nunca recomendo um livro sem recomendar antes a leitura diária da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E à medida que você a lê, você tem clareza para ler todos os outros livros. Sem a Palavra de Deus, você não terá luz para os demais livros. Mas eu recomendo a leitura diária da Bíblia. E nesse momento, assim, em comemoração ao Dia do Livro, o Paradigma da Graça. Maravilha, pastor então, Aloysio. Fica a dica aí, ouvinte. Vamos começar com as perguntas, pastor? Vamos lá. Então tem a primeira pergunta aqui, que é do Paulo Roberto, e ele está dizendo: bom dia a todos. Eu tenho uma grande dúvida que me perturba há anos, pastor. Eu fui confrontado por um médico amigo que falou sobre o que aconteceu com Jó. E ele não se conforma, né, que Deus tenha feito tudo aquilo por conta de uma picuinha dele com o diabo. E por mais que Deus tenha restituído tudo em dobro, acho que não foi justo. O senhor acha que foi justo, pastor? Depois da queda, depois que, infelizmente, Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nada é justo. Olha para Jesus na cruz, você acha que é justo? O Filho de Deus morrendo na cruz? Não é justo. Mas para que a justiça de Deus seja satisfeita, Cristo em primeiro lugar morreu na cruz. Mas entenda uma coisa, Romanos 15:4 diz: o que antes foi ensino, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não é uma picuinha, você às vezes atribui, se você atribuir a tudo que está na Bíblia, nada que está ali está passando ou faltando. E não tem picuinhas, a Bíblia não trata de picuinhas. É uma questão cósmica. Às vezes nós não entendemos o conflito entre o bem e o mal no mundo espiritual. A primeira coisa que eu quero te falar, a palavra de Deus diz sobre o que Deus fala a respeito de Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí Deus dá a característica virtuosa de Jó: homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu quero dizer algo para você. Assim como Jó, ele andava na retidão do seu caminho e, apesar disso, ele enfrentou situações que o deixaram confuso, perplexo, sem saber como explicá-las. Na verdade, isso acontece com todos nós. O que foi escrito a respeito de Jó e o que Jó viveu traz grandes explicações para nós. E eu sei que às vezes você fica culpando A ou B, você fica culpando a própria performance diante de Deus. Não existe diante de Deus um justo sequer. E aí, eu quero dizer algo para você. Há um ponto sensível na situação de Jó. Mesmo que alguém seja justo, preste atenção. Deus definiu que Jó se desviava do mal. Andava em retidão, ou procurava fazer isso. Não pense que não exista algo que não tenha necessidade de ser tratado. Mesmo que você se ache justo, há situações que precisam ser tratadas por Deus na sua vida. Não é porque você é justo, sem culpa e correto, que não existam coisas em sua vida para serem tratadas. Fique claro isso. Agora, há uma expressão lá no livro de Jó que nós gostamos e repetimos: todavia não foi falada por Deus, ok? É poética, é romântica, mas não é
a realidade que parte do ponto de vista de Deus. Não é uma ação divina contra Jó. Está em Jó capítulo 1, versículo 21, quando diz, Jó dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então preste atenção. Antes de você atribuir essa ação a Deus, entenda que isso é só um ponto de vista de Jó, que não é verdadeiro. Não foi o Senhor que tomou de Jó. É assim, você sabe que o obstáculo número 1 que Deus procura remover em nossas vidas é o ego, é a justiça própria. E ele vai fazer isso permitindo que coisas aconteçam conosco, até que nós nos curvemos e nos prostremos em total e completa dependência de Deus. Não foi Deus que tomou de Jó, foi o diabo que tomou. Agora, a raiz de todos os problemas de Jó, você tem que entender que foi a justiça própria e que Deus estava querendo tratar isso para que Jó entendesse que ele precisava de um mediador que colocasse, né, a paz entre Deus e Jó. E a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos mostra que o Senhor Jesus é o nosso advogado, porque no livro de Jó está claro que Jó desejava que houvesse um advogado entre ele e Deus, para que pudesse apresentar e defender a sua causa diante de Deus. Ele desejava que houvesse alguém que pegasse na mão de Deus e pegasse na sua própria e fizesse essa reconciliação. Hoje nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. Eu amo o texto que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem muitas pessoas com medo de sofrer a mesma provação que Jó sofreu. Não, você não vai sofrer mais, porque tudo que era necessário você sofrer, Jesus já sofreu lá na cruz. E quando você olha para Jesus e crê nele como o seu Salvador, como o seu mediador para a reconciliação com Deus, olha, tudo se desfaz. Nem votos você precisa fazer mais, porque Jesus cumpriu na cruz do Calvário tudo aquilo que era necessário ser feito para que Deus se agradasse de mim e de você. Nós não agradamos de nós mesmos, mas em Cristo nós somos agradáveis a Deus. E aí diz mais Romanos 5, versículo 2, olha, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos completo acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu vou concluir apenas dizendo, a Bíblia não manda nós lembrarmos dos sofrimentos de Jó. Sabia disso? Não, a Bíblia não manda. Não tem nenhum lugar em toda a Bíblia que nos determina a olhar para o sofrimento de Jó. Mas manda nós olharmos o fim que o Senhor lhe deu. Os historiadores dizem que aproximadamente por 9 meses Jó passou por todas essas provações. A gente pode pensar que não é muito tempo, mas foi uma eternidade para quem perdeu 10 filhos num dia, perdeu tudo que tinha no outro dia, perdeu a sua saúde. E Jó, Deus estava ali bem pertinho dele. E Deus queria ver a resposta que Jó daria, porque Jó, ele tinha o crédito de Deus, da confiança. Deus sabia que Jó não o negaria, não blasfemaria, e que no final daria a resposta certa. Aí Tiago capítulo 5, versículo 11 nos orienta no que nós temos que lembrar de Jó. Não o sofrimento, mas o fim que Deus lhe deu. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. É verdade que eu e você passamos por dificuldades. Depois do mundo caído,
você fica pensando, mas o mundo não é justo. Olha para Jesus na cruz, você vai ver que de fato o mundo não é justo. Mas se você perseverar firme, você será feliz. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo comigo e com você. De fato não foi justo o que aconteceu com Jó. Não foi promovido por Deus, ainda que Deus tenha permitido. Mas Deus lhe deu um fim glorioso, maravilhoso, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Eu espero que eu tenha respondido a você. A quem que eu respondi, Raquel? Você respondeu o Paulo Roberto, pastor. Paulo Roberto. Fica aí a minha resposta. Lembre-se que o Senhor é cheio de graça, é cheio de terna misericórdia e é compassivo para com cada um de nós. Não precisa ninguém ficar temendo que vai sofrer como Jó sofreu. Hoje nós temos um advogado que intercede por nós e que já sofreu todo o sofrimento de Jó lá na cruz do Calvário. Portanto, nenhum de nós precisamos passar pelo que Jó passou. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, pastor. E a próxima pergunta é do Daniel Rodrigues. Ele é lá do prédio da Videira Botânico. E ele está dizendo aqui, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, verso 2, a Bíblia diz que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quem são esses povos, pastor? Após o milênio, irá existir outros povos juntamente com os glorificados? Assim. E aí eu aumento a pergunta dele, as pessoas vão adoecer, pastor? Então, pois é, boa. Esse acréscimo é ótimo. É o Guilherme Rodrigues? Não, o nome dele é Daniel Rodrigues. Daniel Rodrigues. Então, Daniel, é uma excelente pergunta, né? Você fica pensando, para a cura dos povos. Primeiro, olha, você tem que entender, vou mostrar para você que lá a enfermidade não vai entrar mais. Não vai ter pecado, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso está em Apocalipse 21, versículo 4. Então não vai ter enfermidade. Vou começar respondendo a Raquel aqui. Se vai ter cura dos povos, então as pessoas vão adoecer? Não, a folha da árvore fala da essência de Cristo. A árvore da vida é Cristo, é o próprio Cristo. É uma representação do Senhor Jesus, que é uma semeadura que foi semeada lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Jesus é a árvore da vida. E ela aparece aqui em Apocalipse 22. Entendendo, irmãos, que tudo que foi semeado em Gênesis é colhido em toda a Bíblia. E a maior colheita de toda a Bíblia, digamos, é o livro de Apocalipse. Ok? E assim, se a árvore da vida é Cristo, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, é alguma coisa que procede de Cristo, da sua essência. Olha, você pode pegar uma folha de goiabeira e outra folha de mangueira. Você vai ver, amassar essas respectivas folhas na sua mão, você vai sentir o cheiro, porque elas são da essência da árvore, elas manifestam a essência de sua árvore. E aqui as folhas é a sabedoria de Cristo que vai edificar os povos. Essa cura aqui, então ela está no sentido, a aplicação dela não é literalmente doença, porque não haverá doença, mas seria uma contradição? Não, é apenas para dizer que os povos receberão da essência de Cristo e serão edificados. João 17, versículo 13 diz assim, que a vida eterna é essa, que conheça ao único Deus verdadeiro e a Jesus quem ele enviou. Então é um crescimento em conhecimento e em revelação que não tem fim. As insondáveis riquezas. Então essas folhas da árvore falam das insondáveis riquezas de Cristo que serão distribuídas a esses povos. E que povos são esses, pastor? Então você tem que fazer uma linha do tempo aí dentro do livro de Apocalipse. Eu recomendo que você leia o meu livro,
a linha do tempo e a ordem dos fatos em Apocalipse. Você vai entender, eu dou uma explicação clara sobre isso aqui. Se você for caminhando dentro do livro de Apocalipse de maneira cronológica, você vai ver que o mundo passará por um grande juízo, que a Bíblia chama de grande tribulação. O próprio Senhor Jesus chamou de grande tribulação. Depois o Senhor Jesus vem reinar sobre a terra. E ele reina sobre a terra sobre 3 tipos de povos. Os crentes glorificados, que vão governar com ele, primeiramente. As ovelhas, que são as nações que não aceitarem a marca da besta e o seu domínio durante a grande tribulação. A Bíblia, lá em Mateus 25, a partir do versículo 32 até o 46, chama esses povos de ovelhas. Eles estarão aqui. E os judeus, que crerão no Senhor, mas ainda viverão aqui durante o milênio. O milênio ainda não é, pessoal, a redenção, não é o céu ainda. O milênio é um período maravilhoso em que Jesus governará sobre a terra. Não é o Putin da Rússia, não é o Joe Biden dos Estados Unidos, não é o Jair Bolsonaro do Brasil que governará sobre a terra, mas é o Senhor Jesus que virá e assumirá a testa do governo da terra. E ele governará sobre as nações que ele vai selecionar aqui para governar sobre elas. E essas nações vão se multiplicar, porque durante 1000 anos de paz, o mundo vai se tornar muito populoso. Vou chamar a sua atenção para algo. Os sociólogos, especialistas da Terra também, eles dizem que a Terra, se ela fosse usada de maneira sustentável nos dias atuais, ela não caberia apenas 8 bilhões de pessoas, que é o número que vai completar em 2023. Não, a Terra poderia ser habitada, usufruída e desfrutada por 50 bilhões de pessoas aqui, vivendo ao mesmo tempo, ok? Então impressione-se, durante o milênio eu creio num número muito grande em que Jesus cumprirá sua... Desculpa. Engasguei aqui. Eu fiz, ó... Aproveitando o engasgo aí do pastor, pra ele tomar uma aguinha. Eu fiz oração de manhã e usei muito a voz e ela tá um pouco combalida aqui. Desculpa, irmãos. Estava dizendo aqui, né? Durante 1000 anos, Jesus fará o que se foi pedido em todas as dispensações. Cresçam, multipliquem-se e povoem toda a terra. Até hoje, se espalhem por ela, né? Espalhem por toda a terra. É o povoamento de maneira distribuída. É porque hoje as grandes cidades não existe solução sustentável para São Paulo, para o México, para Nova York. Sempre há problemas grandiosos que não tem solução, porque essa aglomeração ela é problemática. Países desenvolvidos, as cidades são espalhadas. O Brasil tem 5.570 municípios. A França tem mais de 27 mil municípios. Só que são municípios pequenos, distribuídos. Porque onde tem aglomeração tem problema. E no milênio, Jesus vai governar de maneira sustentável a terra, de maneira perfeita. Muitos povos se multiplicarão, as nações vão se multiplicar. E na nova terra, sobre novos céus e nova terra, 2 Pedro capítulo 3, ele dá uma descrição clara, que essa terra ela vai passar por uma destruição e Deus trará à existência uma nova terra. Agora, a Bíblia está falando de povos nos quais nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Ah, que coisa maravilhosa, né? Então haverão povos aqui durante a eternidade futura na nova terra
nos quais habita a justiça. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, conforme diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3. Então, eu poderia aqui falar a manhã inteira sobre esse assunto. Mas o Senhor está preparando um povo sobre o qual ele vai governar. E o capítulo 21 e o capítulo 22 tem a descrição da nova Jerusalém, desses povos que habitarão aqui, da nova terra e do trono do Cordeiro. Isso será maravilhoso. É um assunto que fascina o nosso coração, porque é uma verdade que nos aguarda e nós viveremos e governaremos sobre esses povos ao lado de Jesus. Então, na nova terra, novas nações estarão aqui. Só que não haverá mais injustiça, não haverá qualquer maldição. E o que é maravilhoso, vai ser governada por Deus, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, o Senhor Jesus. E aqueles que são seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E já não haverá noite, não precisam luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor mesmo brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Maravilhoso, né, Raquel? Maravilhoso. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você ainda pode enviar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Até daqui a pouco.